Olá a todos, bem-vindos. Vamos hoje falar de domínios planos e condições na variável complexa. Sugiro que tenham convosco papel, lápis e uma régua para acompanharem os exemplos e exercícios que vamos abordar nesta aula. As condições na variável complexa têm alguma vantagem em comparação com as condições de domínios planos, lá está, na variável real. Em algumas situações, a escrita simbólica é mais simples. Em compensação, a parte da nomenclatura, da terminologia que se utiliza em variável complexa, pode às vezes ser mais confusa do que na linguagem real que já estamos habituados. Ora, vamos então começar com retas verticais e horizontais, que no plano definimos as retas verticais pela condição x igual a A e as retas horizontais pela condição y igual a B. Dado que se pode escrever qualquer número complexo na sua forma algébrica por z igual a A mais bi, então podemos definir retas verticais pela condição real de z igual a A e as retas horizontais pela condição imaginário de z igual a b. Vamos ver dois exemplos simples. O primeiro será real de z menos 3 igual a 0, que define a reta vertical que contém todos os pontos com abscissa igual a 3. E o outro exemplo, real imaginário de z menos 3 mais 2i igual a 0. Temos que aqui ter alguma atenção nos sinais, porque aqui temos o mesmo que z menos, e o nosso z1 será 3 menos 2i. Portanto, será o conjunto de todos os pontos que têm ordenada igual a menos 2. Distância entre pontos. Consideremos dois números complexos, z1 e z2, e as suas imagens geométricas, ou seja, os seus afixos, representados no plano complexo pelos pontos z1 e z2, respectivamente. Ora, o que é a distância entre z1 e z2? Se pensarmos no vetor, com ponto de origem z1 e ponto de chegada z2, a distância entre estes dois pontos não é mais do que a norma deste vetor. Assim, a diferença entre z1 e z2, que podemos escrever como z1 menos z2, é representada no plano complexo pelo vetor z1, z2. E, portanto, o módulo z1 menos z2, que representa a distância entre as imagens geométricas de z1 e z2, é então a norma deste vetor. Circunferência e círculo. Já todos conhecemos muito bem a equação cartesiana de um círculo, ou de uma circunferência, neste caso, de centro AB e raio R, que representa o conjunto dos pontos que estão a uma distância R de um dado ponto de coordenadas AB. Agora, como traduzimos isto no plano complexo? Bom, adaptando a linguagem à nomenclatura dos números complexos, no plano complexo, a circunferência de centro no afixo de Z1 será o conjunto dos afixos dos números complexos Z, cuja distância ao afixo de Z1 é R. Ora, cá está, reparem que isto pode parecer confuso. No entanto, se pensarmos na condição, que é dada pelo módulo de Z menos Z1 igual a R, com R um número real positivo, torna-se mais simples. Bom, desta forma, se nós substituirmos o sinal de igual por um menor ou igual, obtemos o círculo. E, portanto, seguindo um raciocínio semelhante, o círculo sem a fronteira será o módulo de Z menos Z1 menor que R, com R um real positivo. O exterior ao círculo será então módulo de Z menos Z1 maior ou igual que R, com R um real positivo. Para aqueles de vós que queiram
por curiosidade ou apenas para um desempenho melhor ou para desenvolver um maior conhecimento matemático, podem tentar pegar nesta condição da equação, no plano, módulo de z menos 1 igual a r, e deduzir, através desta, a equação cartesiana da circunferência que já conhecemos. Bem, vejamos alguns exemplos concretos. Portanto, os primeiros dois são relativamente simples. O primeiro, se pensarmos na definição anterior, o meu Z1, como não aparece ali, será 0, e, portanto, tenho a circunferência centrada na origem e de raio 2. Já o segundo exemplo, como temos um menor ou igual, estamos a falar do círculo, e, portanto, tenho o círculo de centro no ponto de coordenadas 1, 0 e raio 3. Ora, vou-vos dar agora cerca de 3 minutos para resolverem estas duas condições no plano complexo. Prestem atenção no exercício 3 ao centro e no exercício 4 ao raio. Ora, espero que tenham conseguido facilmente resolver estes dois exercícios. Vou-vos pôr aqui então a solução do terceiro. Portanto, temos o exterior ao círculo de centro 1 menos 2 e raio 2. E temos aqui a circunferência, no exercício 4, de centro 0 menos 1, ou se quisermos de centro menos i, e raio 2. Coroa circular. Ora bem, como já é do nosso conhecimento, a coroa circular é o conjunto dos pontos do plano que estão entre duas circunferências concêntricas, pelo que, no plano complexo, vamos ter este lugar geométrico definido pela condição R1 menor ou igual que Z menos Z1 menor ou igual que R2, sendo Z1 o centro das circunferências, R1 e R2 os raios de cada circunferência. Vejamos então um exemplo concreto. 1 menor ou igual que Z mais 2 menos I menor ou igual que 3. Ora bem, este é o
lugar geométrico, coroa circular, centrada na imagem geométrica de centro de menos 2 mais i, e de raios 1 e 3. Mediatriz e semiplano. Se estão recordados, a mediatriz é o conjunto dos pontos do plano equidistantes de dois pontos dados, e um semiplano é o conjunto dos pontos do plano limitados por uma reta, é uma espécie de metade do plano, digamos. Ora bem, no plano complexo, os pontos correspondentes aos afixos dos números complexos z, que são equidistantes dos afixos de Z1 e Z2, representam a mediatriz do segmento Z1, Z2 e é dada pela condição módulo de Z menos Z1 igual a módulo de Z menos Z2. Reparem novamente, a linguagem não é a mais fácil, contudo, em termos de linguagem simbólica, a condição é bastante simples. Bom, adaptando agora aos semiplanos, vamos ver que se quisermos o semiplano fechado, limitado pela mediatriz de Z1, Z2, e que contém Z1, será dado pela condição Z menos Z, módulo de Z menos Z1 menor ou igual que módulo de Z menos Z2, e, portanto, este é o semiplano que contém a mediatriz. O semiplano aberto será semelhante, mas uma vez que não contém a mediatriz do segmento de reta Z1, Z2, será dada pela condição com um menor, em vez de um menor ou igual. Ora, o semiplano fechado, que limitado pela mediatriz do segmento de reta Z1, Z2, que contém Z2 e a mediatriz, é dado pela condição módulo de Z menos Z1 maior ou igual que módulo de Z menos Z2. Novamente, o semiplano aberto será semelhante, mas com um maior no lugar do maior ou igual. Vejamos um exemplo de mediatriz de segmento de reta, definido neste caso pelas imagens geométricas dos complexos 0 e 4. Reparem, se calcularmos o ponto médio do segmento definido pelos pontos de coordenadas 0, 0 e 4, 0, encontramos outra condição para esta reta, dado que é uma reta vertical, pode ser definida pela condição real de z igual a 2. Vejamos agora alguns exercícios. Temos então o módulo de z menos i igual a módulo de z menos 1, que representa a mediatriz do segmento de reta definido pelas imagens geométricas dos complexos 1 menos i. Esta reta é a bissetriz dos quadrantes impares e podemos também representá-la pela condição imaginária de z igual a real de z. Vamos agora representar módulo de z mais i igual a módulo de z menos i. Novamente, atenção nos sinais. Neste caso, temos a mediatriz do segmento de reta limitado pelos pontos i e menos i. Portanto, esta mediatriz representa o eixo real, que também pode ser dado pela condição imaginária de z igual a 0. Ora, agora vou-vos dar sensivelmente 2 minutos para representarem esta condição, ou se quiserem fazer um esboço da representação geométrica desta condição. Notem que temos aqui um semiplano fechado, portanto, poderá ser útil começar por representar a mediatriz e depois adaptar ao semiplano que nos é pedido aqui.
Ora, espero que todos tenham chegado à mesma conclusão. Este é o semiplano fechado, que contém o número complexo -3, ou seja, o conjunto dos pontos cuja distância à imagem geométrica de 1 é maior ou igual que a da imagem geométrica de -3. Então, vou-vos dar outra vez mais algum tempo para representarem este semiplano. Notem que é um semiplano aberto agora. Apenas um pequeno reparo: se quiserem ser mais rigorosos na construção geométrica, neste caso em específico, terão que recorrer a um compasso para representarem corretamente a mediatriz. Podem sempre, digamos, aldrabar um bocadinho a construção com o recurso a uma régua. Ficará ao vosso critério se desejam ser mais ou menos rigorosos na construção geométrica desta condição. Bom, espero que tenham conseguido obter esta representação, que é o semiplano aberto que contém a imagem geométrica do complexo Z1 igual a -1 mais 2, ou seja, o conjunto dos pontos do plano que estão mais próximos de -1 mais 2i do que de 0. Outro exercício, este um bocadinho mais elaborado. Prestem atenção que temos a conjunção de duas condições. Portanto, uma primeira condição que representa o semiplano fechado limitado pela mediatriz do segmento de reta definido pelos complexos 0 e 4 menos 2i e que contém 4 menos 2i. E também uma segunda condição que representa o semiplano fechado limitado pela mediatriz do segmento de reta definido pelos complexos 0 e menos 2i. Vou novamente vos dar alguns minutos, 2 minutos sensivelmente, para poderem construir esta representação geométrica.
Ora, espero que tenham conseguido resolver facilmente esta representação. Reparem na imagem, o primeiro semiplano está representado a castanho e o segundo semiplano a azul. Uma vez que esta condição é a interseção destes dois semiplanos, portanto temos o lugar geométrico representado neste azul mais denso que vemos aqui, esta zona um bocadinho mais saturada. Outras condições no plano complexo. Podemos recorrer ao argumento de Z, e portanto, argumento Z igual a θ representa uma semirreta com origem na origem do referencial e que forma com o eixo real positivo um ângulo de amplitude θ. Argumento Z menos 1 igual a θ será uma semirreta com origem na imagem geométrica de Z1 e que forma com o eixo real positivo um ângulo de amplitude θ. Ora, alguns exemplos sobre estas condições. Temos aqui então a representação de argumento Z menos 2 mais I igual a π quartos, portanto é a semirreta com origem no complexo 2 mais I e que tem uma inclinação de π quartos, ou seja, 45 graus. Vou-vos dar aqui alguns minutos para conseguirem descodificar estas condições. Ora bem, então, espero que tenha sido sempre tempo suficiente. Nestes exercícios, o exercício 2 representa então o semi-eixo real negativo. O exercício 3 representa o eixo imaginário. E o exercício 4 representa a bissetriz do segundo quadrante. Repara agora neste exemplo em que esta condição é ligeiramente diferente, devido, em parte, a ter duas desigualdades em vez de uma igualdade. Ora, se pensarmos parcialmente, argumento de Z igual a π sobre 2 irá representar o semi-eixo imaginário positivo. Argumento de Z igual a 0 representa o semi-eixo real positivo. Assim, esta condição vai representar o conjunto de todos os números complexos que têm argumento entre o semi-eixo real positivo e o semi-eixo imaginário positivo, ou seja, representa o primeiro quadrante. Ora, a nossa aula está prestes a terminar. Vou-vos deixar aqui alguns exercícios de exame para poderem pensar sobre eles. Recomendo que façam pausa caso queiram resolver no vosso ritmo cada um destes exercícios e no final virá a chave. Caso tenham alguma dúvida, caso queiram algum esclarecimento adicional, contactem os vossos professores
e bem-aja. Ora, obrigada por terem assistido e até à próxima.